O episódio em Gilgal adquire uma importância na narrativa bíblica por sua seriedade. E inclusive a gente pode inferir pela forma como os autores posteriores se referiram a Balaão, a gente pode entender que este é um episódio que deveria ser levado a sério. Então eu vou convidar você a ir até o livro de Neemias, no capítulo 13. Os 2 primeiros versos. Neemias foi alguém que estava trabalhando para trazer o povo do cativeiro de volta para a terra prometida, para a terra de Jerusalém. E olha a memória que ele recupera, capítulo 13 de Neemias. Naquele dia o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Essa memória é recuperada porque o episódio em Gilgal tem uma séria advertência aos investigadores da Bíblia. Algo aconteceu em Gilgal. A contratação de Balaão para amaldiçoar o povo tem uma importância para nós, e deixaremos este recinto hoje aqui, depois de entendermos isso. Só que quando essa memória é recuperada, isso é olhado com muita suspeita. Mas Neemias diz que Deus transformou a maldição em bênção. Avance até o profeta Miqueias, quase 1000 anos depois do que aconteceu em Gilgal. Miqueias também vai chamar a atenção a este episódio. Miqueias no capítulo 6, chama a sua atenção para o verso 5. Meu povo, diz Deus, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Eu chamo a sua atenção a essa seção de Miqueias, porque no verso 3, antes de Deus chamar a atenção ao episódio com Balaão, ele diz: eu fiz alguma coisa para o meu povo estar cansado de mim. No verso 4 ele diz, ele lembra, eu libertei vocês da escravidão. No verso 5 ele sugere, deixa eu refrescar a memória de vocês. Nos versos 6 até o verso 8 ele está dizendo, chega de formalismo, eu quero uma religião prática. No verso 16 ele diz, vocês estão andando nos maus caminhos. E Balaão, o episódio com Balaão, de novo é trazido aqui. O Novo Testamento também vai explorar isso. Repare, nós estamos tratando de uma porção, num capítulo, no meio do livro de Números, que os profetas recuperam essa memória 1000 anos depois. E os escritores do Novo Testamento, 3 deles vão citar Balaão no Novo Testamento. Por que será? As 3 ocorrências no Novo Testamento falam do caminho de Balaão, do engano de Balaão e da doutrina de Balaão. Vamos à primeira delas, o caminho. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Observe o verso 15. Ele diz, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Está vendo? Repare os versos 12 a 14, porque ao citar Balaão nominalmente é nesse contexto. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para ser capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam, encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Ele tem os olhos cheios de adultério, são incansáveis no pecado, enganam almas inconstantes e tem o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita! Que palavras fortes essa! Avance até o verso 18.
Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro, prometendo-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, e o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que Deus lhes havia dado. Olhe para mim, que palavras duras essas! Ele diz que estes homens, repare, Pedro não está falando em relação aos ímpios, aos gentios, ele não está falando de gente que não conhece a verdade. Pedro está escrevendo uma carta à igreja. Os destinatários são crentes que frequentam a igreja, são cristãos no nome, e ele está dizendo que estes abandonaram o caminho, estão agindo de maneira irracional, blasfemam, adulteram, são avarentos, são arrogantes, pensam que são livres, porque fazem o que bem entendem, escravos da corrupção. Meus irmãos, Balaão é citado pelo apóstolo Pedro dizendo que aqueles que seguem o caminho de Balaão são aqueles que um dia andaram na verdade, na justiça, mas abandonaram este caminho e apostataram. Esse é o caminho de Balaão. É gente que conhece a verdade, mas não se rende a ela. A segunda ocorrência, no Novo Testamento, está naquela cartinha de Judas, grudado com Apocalipse. Abre lá, só tem um capítulo, não é? No verso 11, Judas, ele também vai citar Balaão. Ai deles, diz ele, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Qual era o engano de Balaão? A seção aqui traz uma lista de problemas, mas o que choca é o fato da carta ser destinada, de novo, a crentes, não a ímpios. Não é uma carta de orientação a quem não conhece o Evangelho. É uma carta àqueles que um dia aceitaram o Evangelho. Balaão aqui, ele é citado com outros dois. É o trio parada dura. Você tem Balaão, você tem Caim e você tem Corá. O que esses três camaradas têm em comum? Nenhum deles, nem Caim, nem Corá e nem tampouco Balaão, eles eram ignorantes em relação à verdade e aos seus deveres. Eles apenas se recusaram em obedecer. Caim sabia o que tinha que ofertar, mas disse: eu vou dar aqui o melhor que eu tenho. O melhor que você tem, se não é o que Deus pediu, não é o que Deus quer. Esse foi o problema de Caim, a sua presunção. Eu não vou sacrificar um pobre coitado de um animal, eu vou trazer o melhor dos frutos da terra, porque essa é a minha especialidade. Não tente enfiar de goela abaixo a Deus aquilo que você acha que Ele tem que receber, só porque é o melhor que você tem. Sabe por quê? Porque se não é o que Deus pediu, não é o que Ele quer, e Ele vai rejeitar essa oferta. Não era falta de conhecimento de Caim, mas era sua rebeldia, aberta rebeldia. Coré, já falamos sobre ele aqui, primo de Moisés, queria o sacerdócio, também não era ignorante, fazia parte dos 70 que subiram no Sinai, uma das cabeças de Israel. A sua tenda estava montada do lado do tabernáculo, porque ele era levita, mas ousado, quis provocar uma revolta. Não era falta de verdade, mas sua indisposição em obedecer. E Balaão, um ex-profeta apostatado. Nessa sessão, Judas diz, colocando Corá, Balaão e Caim ali, citados nominalmente, ele diz: o problema foi a fornicação, imoralidade sexual, isso você tem no verso 7 e 8. Perda da dignidade por práticas vis, baixas, sensuais. Obras de impiedade, versos 15 a 18,
palavras de afronta, deboche contra Deus. No verso 19, sensualidade e pessoas que não tinham o espírito. O verso 5 aí de Judas diz claramente que Deus libertou um povo do Egito e destruiu parte desse povo depois porque eles se recusaram a crer. Não é gente que não sabe a verdade, é gente que se recusa a viver de acordo com ela. E por fim, se nós vimos o caminho de Balaão, se nós vimos o engano de Balaão, agora nós vamos olhar a doutrina de Balaão. Isso está registrado no livro do Apocalipse, capítulo 2, o verso 14. Numa das cartas às igrejas da Ásia Menor, João faz uma advertência. Poucas coisas tenho contra ti, diz ele, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. A doutrina de Balaão, doutrina ligada à idolatria e à fornicação pelo contato com os pagãos. Balaão é citado nominalmente nesses 3 casos: engano, caminho e doutrina. Blasfêmia, irracionalidade, avareza, libertinagem, apostasia, sensualidade. Não precisava ser assim. Balaão foi avisado, como você também está sendo avisado, hoje, aqui e agora, e já tem sido avisado por muito tempo, por cada servo de Deus que sobe neste lugar para tentar orientar você e manter você no caminho da verdade e da justiça. Ninguém se perderá por falta de aviso, ninguém. A ironia no caso de Balaão é que a verdadeira mula da história não era a que ele montava, mas era ele mesmo. Deus usa um animal famoso por sua teimosia para ilustrar o comportamento do profeta. Teimoso. E Balaão espanca o instrumento de Deus. Em sua fúria, ele se volta contra os meios pelos quais Deus buscou salvar a sua vida. Meus irmãos, não adianta bater no carteiro, ele só está trazendo a mensagem. Não adianta virar o nariz, franzir o nariz contra o pregador, o pastor, o ancião, seja lá quem assumir a responsabilidade de orientar o povo. Não adianta. Sabe por quê? Porque ele só traz a mensagem. Quando nós analisamos o relato primário registrado em Números 22 e lemos uma parte dele, nós temos a impressão que o rei inimigo levou mais a sério o poder de Jeová do que o seu próprio povo. Porque quando ele vai contratar Balaão, ele ainda justifica porque que ele está chamando Balaão. Ele sabe que o faraó foi humilhado, ele sabe que o Egito foi devastado, ele sabe que o exército foi dizimado, ele sabe que o mar foi aberto, ele sabe que ele não vai dar conta dessa gente. Balaque sabe que não vai dar conta dessa gente. E por isso, eu e você precisamos entender que por trás de Balaque existe um outro inimigo. O verdadeiro antagonista está por trás de Balaque. O verdadeiro inimigo sabe que aquele é um povo abençoado e ele sabe quanto vale a bênção de Deus. Porém, cada tentativa de Balaão amaldiçoar o povo serviu apenas para Deus revelar os planos extraordinários que ele tinha para Israel. Cada vez que Balaão abria a boca, saía apenas bênção. Ouça o que vou lhe dizer: nenhuma força pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Nenhuma força. Não há